Olá, meu nome é Sâmia Roja Jordi Barbieri. Hoje nós vamos tratar sobre o direito indígena, a evolução do direito indígena dentro da pluridimensionalidade dos direitos humanos até os dias de hoje. Falar do direito indígena é falar da evolução da humanidade, é tratar dentro da pluridimensionalidade dos direitos humanos. Importante lembrar como os índios eram tratados quando os colonizadores chegaram aqui. Vamos falar um pouquinho do maniqueísmo do bom e do mal selvagem, vamos falar da integração à sociedade nacional, vamos falar sobre os princípios constitucionais dos direitos indígenas, vamos mostrar um pouquinho da evolução do direito internacional, dos direitos humanos e os povos indígenas e o que nós fazemos até hoje, perpetrando contra os povos originários da nossa terra. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que os indígenas têm uma importância capital por serem os formadores da história do nosso país, não é? Quando o colonizador chegou aqui, precisava de um guia, utilizar a mão de obra indígena. Quando ele não se deixou escravizar, passou a ser titulado como mal selvagem, né? Então, passamos imediatamente do bom para o mal. Não é? Isso tudo se falava do índio. Se dizia que o índio era um ser sem lei, sem rei e sem alma, quando ele não se deixou catequizar. Foi necessário uma bula papal de Filipe III, então rei de Portugal, para que se considerasse um índio como um ser humano, não é? Então, tratar do direito indígena é tratar exatamente da evolução dos direitos humanos, não é? O que nós fizemos, aonde nós queremos chegar, né? É partir do princípio do passado e a busca de um futuro diferente, buscando e primando sempre o princípio da dignidade da pessoa humana. É disso que nós vamos falar. Vamos começar a nossa aula, então? Eu acho importante essa fala de Dom Pedro Casaldáliga, então arcebispo de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, porque é a síntese do que significa direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana, a busca da humanidade no primado da dignidade, né? Eu acho muito interessante, eu acho um mantra, vou morrer falando essas palavras, que dizem assim: somos iguais pela igualdade fundante do nosso ser de pessoas humanas. Ser pessoa é a raiz de todos os direitos humanos que se possam reivindicar e reconhecer. Porque ser pessoa é um fim em si, mesmo que relacional, é um absoluto, mesmo que relativo. Essa matriz de direitos que pertence por natureza a todo ser humano fundamenta e possibilita todos os direitos civis, sociais, econômicos, culturais e religiosos. Nenhum título acrescido de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra índole, origem nacional e social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição pode anular ou relativizar esse supremo título anterior e universal, de sermos todos e todas pessoas humanas, né? Eu acho que com esses dizeres a gente sintetiza, né, a busca da humanidade pelos direitos humanos, a gente entende o que significa direito indígena, não é? Porque ele está inserido dentro dessa pluridimensionalidade dos direitos humanos. Estudar direitos indígenas é estudar um pouco da evolução da humanidade, é procurar se colocar no lugar do outro. Isso é um exercício psicológico, né? É entender um pouco de ciências humanas, de sociologia, de história, de antropologia, enfim, todas essas ciências humanas juntas, não é? Não é um trabalho acadêmico, jurídico, é um trabalho de realmente você saber se colocar no lugar do outro e fazer esse exercício psicológico, né? Então, é muito importante a gente se situar e saber por que tem essas palavras, não é? E a gente vai entender por que a evolução humana nos fez querer um princípio universalizante, vinculando todos os estados nacionais e tornando a pessoa sujeito de direitos no âmbito internacional. Isso também aconteceu com o indígena.
como sujeito de direitos no âmbito internacional. Nós vamos falar dos princípios constitucionais dos índios, não é? Nós vamos falar de alguns mitos, como o do bom e do mal selvagem, o porquê que tinha que se catequizar e colonizar o índio, não é? E outros princípios específicos. Por exemplo, para o indígena, o direito à igualdade é exatamente entender a alteridade, é saber se colocar no lugar do outro, entender que ele é diferente da gente, né? Não procurar assimilá-lo, integrá-lo à sociedade nacional da nossa forma de pensar, né? Agora nós vamos falar um pouco da palavra de um indígena, né? Que da virada do milênio, ele escreveu essa frase. Essa frase é do líder Augusto Caingangue, que é de uma etnia do sul do nosso país, que diz assim: no próximo milênio, nós queremos viver a solidariedade. Queremos que toda a sociedade respeite nossas diferenças. Queremos viver o diálogo mais forte, porque durante esses 500 anos não houve diálogo, só foi destruição de nossos costumes, de nossa religiosidade. Pedimos que tenham mais respeito pelo nosso jeito de ser, que é como nós queremos continuar sendo. Augusto Caingangue. É importante a gente entender essa fala porque a gente vê o que o indígena está pensando, de que forma que ele quer ver o mundo, a forma que bem lhe aprouver, né? Esse é um dos princípios de direito internacional, esse é um dos princípios constitucionais, né? Esse é um dos princípios que nós devemos levar em mente, que é o princípio da autodeterminação dos povos. Aqui já está implícito o direito de escolha da melhor vida que eles querem viver. A vida de diferenças, a vida de seus costumes, até porque a gente não está falando de uma etnia, a gente está falando de mais de 200 etnias, né? Então, respeitar o que mais de 200 etnias pretendem. Quantas línguas elas falam? Mais de 200, né? E importante colocar também a percentagem de população indígena no território nacional. Nós temos mais ou menos 0,2% a 0,3% de toda a população nacional se reconhecendo como indígena. E nós temos cerca de 10% a 12% do território como terra indígena ou terra declarada indígena, né? Aqui a gente põe um pouquinho de literatura para que a gente entenda a dificuldade, a complexidade do direito indígena, né? A gente está tratando de ser humano, a gente está tratando de um ser humano que foi catequizado, humilhado, aniquilado, colocado a toda a sorte de ganância do homem, sobretudo ao capitalismo, né? Então, nós temos que entender de uma forma muito sensível, muito especial. Aliás, esse é um ramo do direito muito emergente, é um ramo de quem quer entrar na carreira jurídica, quem quiser ser diplomata ou procurador da República tem que passar pelo estudo do direito indígena e a gente tem que criar uma sensibilidade diferenciada para a gente entender. Apesar de ser direito, né, ter linguagem formal e solene, existe todas as humanidades, todas as ciências humanas para que a gente possa entender melhor. Então, um pouquinho de Pablo Neruda vai nos fazer entender um pouco da complexidade do estudo do direito indígena. Se cada dia cai dentro de cada noite, há um espaço onde a claridade está presa. Há que sentar-se na beira do poço da sombra e pescar luz caída com paciência. Pablo Neruda. Por que eu coloquei essas palavras? Porque o reconhecimento do direito indígena na sociedade, ele está existindo, mas por muitos anos o indígena foi considerado um ser sem lei, sem rei, sem alma. Não foi considerado como ser humano. E hoje nós estamos vivendo, não é, o reconhecimento internacional ao direito indígena. Hoje se reconhece o indígena como sujeito de direitos no âmbito internacional. Hoje se reconhece o direito indígena como um ramo autônomo do direito. E o que é mais importante, hoje o indígena ele é protagonista da sua história. Ele já está passando da fase do protagonismo para o empoderamento. Hoje existem indígenas presidentes da República, ganhadores de prêmio Nobel. Nós temos indígenas médicos, advogados, sociólogos, mestres, doutores, antropólogos, que retornam às suas aldeias para tentar trazer um pouco da novidade dessa sociedade dita civilizada e para transformar um pouco do indígena dentro dessa sociedade capitalista, achar o seu lugar no mundo, não é? Então, é muito importante. Para a gente começar a falar, a gente vai pensar, por que a gente está falando de direitos humanos? Direito indígena é direito humano.
não é? Ele está inserido dentro dessa gama, dessa matriz de direitos, dessa pluridimensionalidade de direitos humanos. Então, vamos lá. O que significa direitos humanos? Os direitos humanos são fruto da construção da humanidade na sua longa caminhada, por meio da experiência humana, de debates acalorados de juristas e filósofos. O seu início pode ser remetido à religião. Existia a lei da teoria divina ou do direito natural. A teoria da lei divina ou direito natural vem centralizar o homem na ordem social e jurídica, mas ainda assim, de forma a imperar a lei divina, que tem preferência sobre todo ordenamento jurídico que é laico. Nós vamos mostrar sobre uma filósofa, uma justa filósofa, chamada Hannah Arendt, que a gente tem um carinho especial por ela, porque ela foi uma judia perseguida e que chegou a defender o interesse dos árabes, né? A sua generosidade, sua grandeza foi tão grande, ela foi perseguida política, e mesmo sendo perseguida, ela ainda vive e fala e respira direitos humanos, e eu acho uma das significações mais importantes que a gente pode ter, que é a seguinte: os direitos humanos não seriam dados, mas um construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução. Direitos humanos é exatamente isso, é construir e desconstruir e reconstruir de novo. É a eterna busca do ser humano por alguma coisa melhor de forma universal e de forma individual e coletivamente. Refletem um construído axiológico, né? Um construído de valores a partir de um espaço simbólico de luta e ação social, né? Aqui vem a pergunta que já foi respondida: tratar de direitos humanos dos povos indígenas é tratar, sim, de direitos humanos pluri- ou multidimensionais, né? Hoje em dia nós temos constituições multi- ou pluriétnicas, que reconhecem não só um sistema jurídico advindo do Estado, mas também outros, como o do direito indígena, que é consuetudinário, vem do costume. Talvez esse seja uma grande dificuldade para entendimento das sociedades nacionais, dos países, do que significa direito indígena. Por quê? Porque o direito indígena ele é anterior ao Estado, não é? E o Estado não reconhece o que não foi produzido pelo próprio Estado, pelas suas leis próprias. Então, não admite sistemas jurídicos distintos. Está aí a dificuldade de se entender o direito indígena. Ele é anterior ao Estado e à nação. Talvez por isso ele não tenha participado desse processo de construção da nação, que ele tenha sido excluído, né? Então, é muito importante a gente entender. E o que significa direitos humanos? Quais são as características dos direitos humanos que também são aplicados para o direito indígena? São direitos inalienáveis, imprescritíveis e irrenunciáveis, inerentes a todo ser humano. São direitos indisponíveis, nasce com a pessoa, é o mínimo invulnerável, imanente a todo ser humano. A gente vai ver o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que são verdadeiros princípios sob normas. Toda vez que a gente quer entender uma legislação, a gente vai sempre nos preâmbulos e nos considerandos, porque aí a main legis, né? Aí a gente vê qual é a intenção do legislador para criar aquela norma. Então, nos preâmbulos da Declaração Universal, que para mim são verdadeiros princípios sob normas, é que a gente pode entender um pouquinho mais do que significa a busca da humanidade para um conceito maior, mais amplo, como da dignidade da pessoa humana e, no caso, dignidade da pessoa humana dos povos indígenas. Considerando que o reconhecimento da dignidade humana, inerente a todos os membros da família humana, de seus direitos iguais, inalienáveis, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito aos direitos humanos resultaram em atos de barbárie, que ultrajaram a consciência da humanidade. Logo, a Declaração Universal, como fundamento dos direitos humanos, representa uma consciência histórica de toda a humanidade, de que a humanidade tem duas bases sólidas de luta: a liberdade e a igualdade, através da síntese do passado e na inspiração do futuro. O que significa isso? Bom, nesse momento, não é,
da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aliás, até anteriormente, que a declaração é de 1948 e a Carta da ONU é de 1945, foi que a humanidade passou pela catástrofe